Como presidente do Supremo Tribunal Federal, alertei o presidente da República, em reunião realizada nesta Corte, durante as férias coletivas de julho, sobre os limites do exercício do direito da liberdade de expressão, bem como sobre o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país. Contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta Corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que, quando se atinge um dos integrantes, se atinge a Corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. O pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. Como afirmei em pronunciamento por ocasião da abertura das atividades jurisdicionais deste semestre, diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras, o que, infelizmente, não temos visto no cenário atual. O Supremo Tribunal Federal, de forma coesa, segue ao lado da população brasileira em defesa do Estado democrático de direito e das instituições republicanas e se manterá firme em sua missão de julgar com independência e imparcialidade, sempre observando as leis e a Constituição. Olá, boa noite. Você acaba de ouvir a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, que suspendeu a sessão plenária de agora a pouco, de hoje, falando aí sobre os ataques que os ministros do STF vêm sofrendo pelo presidente da República. Um dos pontos citados se refere às críticas ao processo eleitoral, ao ministro Roberto Barroso e ao Superior Tribunal Eleitoral. Por isso, o programa Tá na Web de hoje aborda aqui no primeiro bloco temas que são urgentes e muito importantes para a nossa democracia: eleições, urna eletrônica e voto impresso. Você com certeza vem acompanhando aí nos jornais, nas redes sociais, que esse debate está dando o que falar há semanas. E a gente percebe que isso se refletiu aqui nas buscas feitas na internet. Nos últimos 3 meses, olha só, os registros para o termo urna eletrônica tiveram vários picos e o mais recente aqui no dia 1º de agosto. O assunto vem sendo muito pesquisado e tem até proposta de emenda constitucional no Congresso, sugerindo que em processos de votação e apuração das eleições vai ser, abre aspas, obrigatória a expedição de células físicas conferíveis pelo eleitor, fecha aspas. Seria aí uma volta ao passado, ao voto impresso, depois de 25 anos já de eleições informatizadas. Mesmo sabendo que as urnas têm lacres, passam por testes públicos de segurança, biometria, criptografia, comprovantes e que não são conectadas à internet, ainda existe questionamento quanto à segurança delas. E para me ajudar aqui nesse assunto, eu converso agora com a especialista em direito eleitoral, Gabriela Hollenberg, que já está aqui comigo. Gabriela, boa noite, seja bem-vinda aqui ao programa. Boa noite, Mariana. Obrigada pelo convite. Bom, o Brasil, então, é referência, tem a maior eleição informatizada. A gente sabe que realmente até outros países se espelham, vêm aqui conhecer esse nosso sistema, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da segurança nas urnas eletrônicas. Bem, a gente já adota a urna, como você mesmo bem disse, há mais de 25 anos, sem nenhum relato de fraude concreta. Obviamente, o TSE vem aprimorando a segurança da urna
no decorrer de todo esse tempo, submetendo ela a testes, inclusive abertos a outros, enfim, a especialistas, a hackers, e a partir disso construindo esse aprimoramento. E não temos aí absolutamente nenhum caso concreto de comprovação de fraude na urna eletrônica. A gente tem aí uma série de procedimentos, né, enfim, que vão sendo tomados como testes de segurança no decorrer do processo eleitoral, com a participação dos partidos políticos, da OAB e outras entidades que tenham interesse em fiscalizar. E até mesmo nestes testes que são feitos, não há também relato de qualquer tipo de funcionamento inadequado da urna eletrônica ou algum tipo de fraude. Então, nessa perspectiva, é totalmente auditável hoje o sistema tal como ele é posto, inclusive porque a gente tem testes de integridade da urna eletrônica com a votação paralela que acontece, inclusive, no mesmo dia das eleições, com urnas que são ali sorteadas, né, e você tem ali uma votação paralela que é feita para saber se as urnas estão, de fato, correspondendo, né, aos votos que estão sendo computados, para que não se tenha aí qualquer tipo de desvio, né, de se poder apontar, por exemplo, que está se votando em determinado candidato e o voto está sendo destinado a outro. Então, mesmo com esses testes todos e toda essa auditoria, não se teve até hoje a demonstração de uma violabilidade do sistema na perspectiva de se ter uma fraude. Né? A gente... Então, por favor, pode concluir. Então, basicamente, né, não há por que se levantar toda essa celeuma, né, de que teria aí, até porque é até curioso, né, porque basicamente a gente teve uma eleição de 2018 que foi, inclusive, né, vencida pelo nosso atual presidente. Então, basicamente, esse sistema eletrônico de votação é que deu ensejo à sua eleição. Então, não vejo razão para a gente trazer essa discussão nesse nível, como se tivesse aí algum tipo de dúvida real, que não há, né, sobre a segurança das urnas eletrônicas no Brasil. Exatamente. E as urnas vieram justamente para não ter fraude, né? Para a gente ter esse controle. A gente falou agora há pouco, então, da PEC, né? Que pede a volta desse processo de voto impresso. Na sua opinião, doutora, seria aí um retrocesso, já que a gente demoraria mais para ter apuração, não teria como auditar tudo isso, né? Não é um processo seguro, correto? Não é um processo desejável, na minha opinião, pelo menos neste momento, tal como as coisas têm se colocado. Acredito que sempre há possibilidade de aprimoramento e a Justiça Eleitoral tem trabalhado de forma contínua em relação a isso, buscado, né, implementar cada vez mais elementos de segurança no sistema. A gente sabe que não é fácil, né, a tecnologia ela vem se desenvolvendo, né, e a gente sabe que é cada vez mais comum ataques e invasões, mas o fato, por exemplo, da urna eletrônica não ser vinculada ou, né, conectada à internet já é uma grande segurança que a gente tem. Para além disso, nós temos ali uma lacração do sistema, né? Quando se faz ali a finalização do sistema que vai ser inserido na urna eletrônica, se tem a lacração desse sistema com a indicação de que qualquer tipo de funcionamento anormal ou invasão, que o sistema se trava, ou seja, que ele não roda. E, para além disso, no próprio dia da eleição também há a verificação se os sistemas que estão ali naquela urna eletrônica são sistemas compatíveis e oficiais. Então, assim, não vejo como desejável nesse momento a implementação do voto impresso. Acredito que se essa discussão se desse numa perspectiva de aprimoramento real, nós não teríamos essa politização e essa, enfim, vamos dizer assim, essa radicalização no discurso, né? Porque basicamente temos aí quase um pouco mais de um ano antes das eleições, a gente sabe da dificuldade que é para o tribunal, considerando o modelo de urna que é adotado, implementar de fato uma urna eletrônica com voto impresso para a eleição do ano que vem, por exemplo. E isso implica um gasto muito alto, que não é também desejável num cenário que a gente está vivendo hoje, que temos ali pandemia, né, e muitas pessoas ali precisando, né, e utilizar aí quase que 2 bilhões de reais em 10 anos para se fazer toda uma alteração do sistema de votação eletrônico para implementar isso, não acho que é algo desejável nesse momento. Acredito que sempre há possibilidade de aprimoramento, mas não é pelo voto impresso que teremos esse aprimoramento. E sem contar que as fake news, elas atrapalham muito esse processo, né? E o Tribunal Superior Eleitoral vem combatendo esse tipo de informação nas redes sociais. Eu separei um desses vídeos, né, sobre esse assunto que está lá no perfil do TSE no TikTok. Vamos ver? Ei, você pode até ser mais moderna, mas eu era resistente, sabe? Então, você era resistente, mas você era pesada, né? Não dá pra te levar pra lugar nenhum. Só que eu era mais leve que você, mano. Mais leve, mas não tinha segurança nenhuma, né? Aliás, vocês duas aí, bastava botar cédula dentro de vocês que acabava tudo. Só que a gente era auditável. Pega essa, brother. Só que eu sou auditável, né? Tem 9 etapas de auditoria comigo, antes, durante e depois das eleições. E eu ainda faço esse barulhinho aqui, ó. Se liga só.
É irado, maluco, irado. E por falar em fake news, na semana passada a gente teve uma outra que rodou aí no WhatsApp, não sei se você viu, doutora Gabriela, alegando que o TSE teria anulado intencionalmente 7,2 milhões de votos nas eleições de 2018. Vamos conferir essa fake news e, lógico, desmentir isso. Pode rodar. As eleições de 2018 no Brasil tiveram 7,2 milhões de votos nulos. O que aconteceu? Os eleitores brasileiros, parte deles, resolveu anular o seu voto. É uma liberdade que os eleitores têm. Eles podem eventualmente votar em algum candidato, votar em branco ou votar nulo. Para votar nulo, no sistema eletrônico atual, o eleitor tem que simplesmente digitar um número que não existe, um número de candidatos que na verdade não corresponde à realidade, ou eventualmente digitar vários números na sequência e com isso anular o seu voto. Foi exatamente o que aconteceu em 2018 e a totalização desses 7,2 milhões de votos ocorreu no conjunto dos resultados da eleição. Às vezes houve uma certa dúvida sobre o que isso significaria. É interessante e é preciso ter muita clareza de que somente o eleitor brasileiro pode anular o seu voto. Ninguém pode interferir. Não há essa possibilidade na urna eletrônica. E foi isso que ocorreu em 2018. Gabriela, aproveitando aqui a fala desse especialista que a gente ouviu, a gente tem eleições ano que vem e é uma dúvida de muita gente a diferença entre o voto em branco e o voto nulo. Você consegue explicar para a gente rapidamente, então, qual que seria essa diferença e qual que é a consequência de cada um? Olha, basicamente, na prática, né, assim, o voto em branco e o voto nulo não vão ter diferença na prática, porque basicamente os votos válidos são aqueles que são conferidos diretamente a um candidato. Então, assim, ainda que tenha uma diferença conceitual entre um e outro, eles não têm, na prática mesmo, isso não tem diferença. E assim, como né, o próprio especialista colocou, né, para esclarecer em relação a essas fake news, não tem mesmo como ninguém anular o voto de ninguém, a não ser a pessoa que está ali na frente, na cabine de votação, é que vai estar votando. No caso do voto em branco, ela seleciona, né, a tecla específica do voto em branco. Um voto nulo, ela vai estar escolhendo um número equivocado que não existe. E aí o seu voto passa a ser anulado porque não está correspondendo a nenhum candidato. Tá certo, explicadíssimo. Tem uma série também do TSE, né, Por Dentro da Urna Eletrônica, que explica como é que funciona. Eu separei um pedacinho da campanha, né, que fala sobre essa segurança dentro das urnas. Vamos ver? O Brasil tem, provavelmente, o melhor sistema de apuração eleitoral do mundo. Apesar de termos 150 milhões de eleitores, na noite do mesmo dia das eleições, o TSE divulga os resultados. Há 25 anos, nós adotamos pioneiramente um sistema de urnas eletrônicas. Jamais ocorreu qualquer caso de fraude comprovada ao longo de todo esse período. Justamente ao contrário, nós eliminamos os casos de fraudes que ocorriam rotineiramente quando se adotava o voto em papel. O sistema é totalmente transparente e auditável do primeiro ao último momento. Ou seja, qualquer pessoa pode conferir tudo o que foi feito. É isso aí. Gabriela, a gente estava conversando aqui nos bastidores falando a respeito da reforma eleitoral, que tem alguns anos já que ela é debatida. Eu queria que você rapidamente aqui explicasse para a gente o que é, né, a mini-reforma eleitoral e o que pode mudar e se pode mudar para as eleições aí do ano que vem. Olha, Mariana, na verdade, este ano nós não temos uma proposta de mini-reforma eleitoral. A gente tem propostas, muitas propostas, que podem alterar de forma muito significativa todo o nosso sistema eleitoral de uma forma absolutamente profunda. Esse ano está ali atípico do que a gente viu em anos anteriores. Nós temos ali a discussão, por exemplo, sobre a aplicação, a mudança ou não do sistema eleitoral do proporcional para o distritão. Essa discussão está se colocando aí na PEC relatada pela deputada Renata Abreu. Ontem mesmo teve uma
a sessão, né, da comissão para debater esse ponto, e isso para a gente, no nosso entendimento, pelo menos dos especialistas em direito eleitoral, não é desejável. Isso pode, inclusive, implicar num aprofundamento da crise de representatividade que a gente vive, porque hoje, com o sistema que nós temos, nós conseguimos, por exemplo, eleger minorias, eleger, por exemplo, uma deputada indígena, como a deputada Joênia, a primeira mulher indígena que foi eleita, utilizando o sistema proporcional. Quando a gente vai para um sistema majoritário, como o distritão, a gente acaba tendo ali, com certeza, o privilégio de quem já tem mandato, quem tem poder econômico e, inclusive, um incentivo ao abuso de poder econômico e à possibilidade de corrupção. Além disso, a gente tem também a proposta de unificação do Código Eleitoral e também a ampliação dele para incluir um Código de Processo Eleitoral, que está ali conduzido uma proposta que tem mais de 900 artigos, um grupo de trabalho que trabalhou com muitas audiências públicas, recebendo muitas contribuições da sociedade civil, da academia, e que tem ali a relatoria da deputada Margarete Coelho. E, para além disso, como nós estamos debatendo aqui, a PEC do voto impresso e também uma reforma que foi um pacote de alterações que foi aprovado no Senado Federal. São várias alterações, seja de PEC, seja de PL, que também estão tramitando na Câmara. Então, são inúmeros projetos, inúmeras frentes que estão em debate, com possibilidade de alteração de direitos que são fundamentais, e eu sugiro aí a todos que acompanhem esse debate e se interem e participem, porque é o nosso direito, né, a nossa representação que está em jogo. Com certeza. Para a gente fechar, Gabriela, eu quero que você fale, então, para o nosso telespectador a importância de se confiar nesse processo eleitoral que a gente tem hoje, nas urnas, né? E um recado aí, porque as eleições estão vindo, então a gente precisa falar de voto consciente. Eu acho que dentro de tudo que a gente discutiu aqui, Mariana, o mais importante é a autorresponsabilidade do eleitor. Então, não dá para, por exemplo, compartilhar informações sem a verificação. Se recebeu alguma informação, por exemplo, sobre as urnas eletrônicas, sobre o processo eleitoral, é importante que isso seja verificado, é importante que se conheça o processo antes de criticá-lo, se conheça todos os procedimentos de segurança que são adotados pelo TSE, pela Justiça Eleitoral, e também se engajem, né, no caso, para poder acompanhar todas essas cerimônias públicas, que são públicas, inclusive, possibilitando aí que se acompanhe a possibilidade de auditoria, né, e verificação do funcionamento adequado das urnas eletrônicas. A gente sabe que muitas dessas cerimônias sequer têm a presença de vários desses partidos que têm criticado a Justiça Eleitoral ou que têm inclusive se engajado na divulgação de notícias e informações inverídicas. Então, é responsabilidade aí de cada um de nós conhecer isso e defender o nosso processo democrático, porque nós não temos ali absolutamente nenhuma evidência de fraude, então não há porquê, né, toda a discussão da reforma, do que a gente tem discutido hoje, ficar girando em torno do voto impresso, porque isso é um problema que nós não temos. Nós temos um sistema que funciona e que, inclusive, vem sendo copiado por outros países e que vem, inclusive, aqui visitar e conhecer uma democracia como a nossa, que é uma das maiores democracias do mundo e que tem aí um resultado muito rápido, muito ágil, confiável e que pode ser verificado, porque posteriormente, inclusive, a eleição, se tem aí a possibilidade de acessar todas essas informações, inclusive o próprio TSE divulgou recentemente, que quem quiser pode, né, os partidos, a sala cofre do TSE está lá com todos os registros dos resultados das eleições de 2018, e a urna eletrônica, ela tem um sistema que ela identifica qualquer tipo de invasão ou qualquer tipo de acesso indevido. Porque verdade. Nós temos um sistema que é também auditável nessa perspectiva, né? Então, certo. Dentro de toda essa lógica, não faz sentido que toda a discussão de reforma política, de reforma eleitoral, fique girando em torno de voto impresso, quando a gente tem tantos outros temas que nos preocupam, pelo menos deveriam nos preocupar muito mais. É verdade. É isso. E espero também que nós tenhamos votos mais conscientes, né? Para que a gente tenha, e aí o aprimoramento da nossa democracia, porque muita gente vota, né, Mariana, e acaba esquecendo também quem votou. Então, prestar atenção também em como é que os nossos representantes estão se posicionando aí na reforma política e na reforma eleitoral. É verdade. Bom, o papo tá ótimo, mas meu tempo tá apertado aqui, eu preciso seguir. Gabriela, muito obrigada. Boa noite para você, viu? Agora a gente volta aqui para as telas para saber o que mais, né? Tá na web e os assuntos aí que movimentaram a internet nos últimos dias, além das Olimpíadas, né? Que tá todo mundo acompanhando, a maioria dos trends é sobre isso. Mas vamos lá, na segunda-feira a gente teve mais de 200 mil pesquisas para o SISU. É que na terça
Justiça agora começou o prazo de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, né? Esse programa aí que permite a entrada no ensino superior com a nota do Enem. No site do SISU dá para ver as mais de 62 mil vagas disponíveis, além dos cursos e também das instituições. Anota aí o endereço, é sisu.mec.gov.br, sisu.mec.gov.br. As inscrições são até amanhã e não perde o prazo. Também tivemos nessa semana a palavra Selic entre os destaques. Ontem o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, aumentou de novo a taxa para 5,25%. Esse já foi o quarto aumento consecutivo e a decisão já era esperada, né? A gente vem acompanhando aqui, a gente sabe que a ideia é tentar controlar a inflação que anda nas alturas e a gente está sentindo no bolso. Um outro assunto que tomou conta das redes sociais, muito curioso também, foi ontem. Tem a ver com o DIU, aquele dispositivo intrauterino. Acontece o seguinte, gente, alguns planos de saúde que atendem aí mais de 50 municípios no Brasil têm exigido o consentimento dos maridos para autorizar a colocação do contraceptivo nas mulheres. Olha só que absurdo. Vale lembrar, gente, que não existe lei alguma que exija a assinatura do companheiro para colocar o DIU, hein? A gente vai agora então para um rápido intervalo bem rápido. Te espero no próximo bloco. Estamos de volta e a gente continua falando então de fake news. Vamos dar uma olhada na notícia falsa que a gente está combatendo aqui na programação da TV. E essa não tem a ver com vacina e nem com eleição. Olha só o quão longe as fake news foram. Gostaria de reafirmar que não houve perda de dados e que nosso backup está íntegro. Porém, ainda necessitamos que os sistemas estejam operantes para disponibilizar ao público externo. Aproveito também para pedir que todas as informações quanto a este caso seja procurado através das nossas redes sociais e do e-mail disponibilizado pelo CNPq. E já no Instagram da TV Justiça temos uma notícia falsa, né, que a gente desmentiu, que é relacionada às vacinas. Se você não segue a gente por lá, já aproveita para abrir o Instagram, é TV Justiça Oficial. Vamos aqui então para a informação. Era fake a notícia que circulou nas redes sociais, dizendo que imagens feitas em microscópio provam alterações nas células sanguíneas após a vacina contra a Covid-19. A verdade, gente, é que essas imagens não têm qualquer relação com vacinas e podem ser produzidas ou simuladas facilmente. Então, fake news. Bom, para a gente entender melhor essa questão, eu chamo agora a hematologista, que é a Marina Aguiar, que já está aqui comigo. Boa noite, Marina, me ouve bem? Boa noite, eu ouço sim. Bom, bem-vinda. Vamos aqui falar um pouquinho sobre essa fake news, né? Existe alguma possibilidade dessas vacinas, né, que a gente tem hoje aí na praça, no Brasil, alterarem, né, alguma célula do sangue, né? Da onde que partiu essa fake news? Explica pra gente. Bom, como você mesma disse já, né, essas imagens que foram colocadas aí na internet, a gente não sabe a origem delas, a gente não sabe em qual contexto que foi coletado o sangue dessa pessoa, e elas podem ser manipuladas muito facilmente. Então, assim, não há evidência científica e a gente nem sabe a metodologia como foi feita essas fotos. Então, assim, não tem como a gente falar de forma alguma que isso foi a vacina que ocasionou isso, e até mesmo porque as vacinas, elas passaram por um processo assim, de estudo muito grande, sob farmacovigilância, né, tanto da Anvisa quanto dos Estados Unidos, Europa, então, sobre os eventos adversos, então é tudo com muita vigilância e segurança. Então, não tem como a gente falar que essas imagens são verdadeiras.
As hemácias, elas têm um formato de um disco bicôncavo, onde a parte do meio delas é um pouco mais clara. Então, a forma quando você coleta e coloca esses glóbulos brancos no meio, suspensos no meio, quando a gente vai colocar uma gotinha de sangue na lâmina para ver o microscópio, esses glóbulos vermelhos, eles podem ser alterados dependendo do jeito que eles forem colocados na lâmina, se eles adquirirem um pouco mais de água, dependendo da solução onde eles forem colocados, eles vão ficar mais redondinhos, que é o caso da primeira foto que foi colocada na internet, e se elas forem desidratadas, elas vão ficar mais murchas. Então, dependendo disso, você pode alterar o formato desse glóbulo vermelho. Entendi. O outro ponto também, que assim tem relacionado com essas fotos, é que o microscópio foi um microscópio óptico, que não dá para ver muito bem, não tem uma boa resolução, né? A gente usa o microscópio eletrônico para ver certinho as partículas, as nanopartículas. São 20 horas. Para ver exatamente em alta resolução esses glóbulos vermelhos na imagem. Então, mais do que desmentida aí essa fake news. Agora, doutora, antes da gente finalizar, quero saber você, como profissional de saúde, ao longo aí da pandemia, né, a gente já está em 1 ano e meio com a questão do coronavírus, você viu muita fake news absurda, porque toda semana a gente desmistifica uma aqui, né? Queria que você contasse um pouquinho, você como profissional de saúde, o que já chegou até você? Nossa, assim, infelizmente, né, existem pessoas que é até um desserviço, assim, para a população, porque lançam várias fake news e como as pessoas estão com muito medo em relação a essa vacina, por ter sido muito rápido, ou então com medo de ter alguma, por exemplo, já falaram que tem alteração na composição genética, predisposição à doença autoimune, em relação àquela questão do magnetismo também, isso tudo foi fake news que lançaram e, infelizmente, isso acarreta uma certa, assim, a população que não está bem informada... Fica insegura, né? Vai ficar na dúvida, né? Infelizmente, se deve vacinar ou não. E isso acarreta, assim, problemas na saúde, na comunidade, porque quanto mais pessoas a gente tiver vacinada, menor vai ser a circulação do vírus e menor vai ser a mortalidade. Então, assim, infelizmente, é um desserviço para a população mesmo. É isso aí. Bom, muito obrigada, então, Marina, pela sua entrevista aqui hoje, por desmistificar mais uma fake news. Uma boa noite para você. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, então. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube. Volto na semana que vem, então, com mais assuntos da web para você, tá? Tchau, tchau.